passar agora a palavra para a Valéria. Okay. Boa tarde. É um prazer estar aqui em Petrópolis, revendo alguns amigos, né? Pessoas que a gente já conseguiu, durante um tempo, conviveu, né, no curso que existe lá na Terra dos Homens, chamado Trabalho Social com Família. Voltar aqui nessa universidade, nessa faculdade também, que já nos acolheu em tantos outros eventos e trabalhos na região serrana. Então, muito obrigada a Fabíola, a Débora e a toda a comissão aí, organizadora. Bem, eu não sou tão eficiente nas falas assim, então eu trouxe aqui um slide para me ajudar, né? Porque tem gente que fala que bonito, né? Vem aqui, fala. Então, e também para que vocês possam acompanhar um pouco a minha linha de raciocínio. Quando a Débora convidou para falar nessa mesa da atuação do psicólogo frente à violação de direitos, eu pensei muito no que Alexandre nos trouxe aqui. Foi um presente essa introdução para a nossa fala, né? Muito obrigada pela tua generosidade de trazer esse contexto político atual que nós vivemos. E aí eu vim remontando, né? Talvez pelo vício da professora que nasceu em mim, né, um pouquinho desse conceito de direito, um pouquinho de como que esse conceito hoje está sendo visto, e para entrar, então, na atuação do psicólogo frente à violação de direitos. Então, é por esse caminho que eu vou falar. Vou pedir para... primeiro, assim, todos nós sabemos, mas se eu parasse agora aqui e perguntasse para cada um de vocês o que são direitos humanos, eu não sei se seria tão fácil assim responder a essa pergunta. Aliás, há um vídeo que eu não passei por causa do tempo, que se chama A História dos Direitos Humanos, está no YouTube, quem quiser pode baixar, é muito bom, que começa reportando exatamente para as pessoas na rua, nos lugares, o que são direitos humanos. E as pessoas têm uma noção muito vaga, e eu já fiz essa pergunta em várias oficinas que eu atuo para profissionais de direitos humanos, e a gente sempre se pergunta, mas o que são mesmo? E aí pensar, né, que os direitos humanos surgem logo depois de uma situação surge enquanto, né, enquanto uma declaração universal, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde se violou todos os tipos de direitos, né? E aí a gente tem aí o preâmbulo dos direitos humanos, que fala da declaração, que fala o seguinte: considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé, né, simplesmente uma fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de seus direitos entre homens e mulheres, e o que decidiram promover o progresso social, isso é importante, o progresso social, e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso foi em 1948. E nós estamos hoje, em 2016, ameaçados de ter todos os nossos direitos violados, né? Então, primeiro, né, a Declaração de Direitos Humanos ela fala dos direitos fundamentais, que é o direito à vida, à liberdade, à igualdade, direitos que talvez os nossos clientes, os nossos usuários das políticas públicas tenham sido violados justamente nesses direitos fundamentais. Ela fala de questões de gêneros, quantos de nós trabalhamos com mulheres vítimas de violência doméstica ou violência sexual. Fala de igualdade de possibilidade, fala de progresso social. E só há progresso social quando há igualdade de possibilidades. E igualdade de possibilidades é você ter as mesmas possibilidades que o Saulo teve desde sempre. Porque, quando não existe igualdade de possibilidade, aí, sim, nós temos uma demanda que nós lidamos, principalmente na área da assistência social, que é as demandas de uma população que sofre com injustiças sociais. E aí eu queria falar um pouquinho que a igualdade, quando não é respeitada, ela necessita de um outro termo chamado equidade. Qual é a diferença de igualdade para equidade? A equidade é quando você precisa manter uma simetria. Então, se eu, que sofri todas as violações de direitos desde o meu nascimento, nasci muitas vezes pobre,
preta, numa comunidade, não posso nunca, né, querer as questões das cotas sociais, né, as cotas universitárias. Nós temos que sanar essas questões de injustiça social. Por isso que as cotas sociais é um exemplo de uma política de equidade social. Então, para a gente falar só para a gente introduzir esse tema, então, os direitos humanos, o que é violação de direitos humanos? Ora, é simplesmente quando esses direitos são, de alguma forma, violados. E aí eu trago uma definição rápida, né, que é toda e qualquer situação que ameace ou viole os direitos humanos. Eu fiquei pensando por que a simples ameaça já é uma prerrogativa de violação de direitos, né? E aí eu me lembro que, dentro da assistência social, a gente trabalha com a questão da vulnerabilidade. Então, todas as vezes que os direitos sociais são ameaçados, são as situações de vulnerabilidade que a gente trabalha, por exemplo, nos CRAs. Não sei quantos de vocês aqui trabalham, que é a proteção social básica, ou então na unidade de saúde básica de saúde, onde a pessoa pode vir, por alguma questão, a sofrer algum tipo de violação na sua saúde, né, ou na sua perspectiva social. Ou, então, quando, de fato, né, há uma violação, quando a violação já ocorreu. E aí, dentro da perspectiva da assistência social, a gente trabalha muito com os centros de referência especializados da assistência social. Isso é só para dar uma contextualização. E quando a gente fala de decorrência de ação ou omissão, muitas vezes a gente acha que só a ação de uma pessoa contra outra é que viola os seus direitos. Muitas vezes nós também, na nossa omissão, violamos, porque não vamos à luta, porque não vamos garantir o direito daquela pessoa, a gente também está contribuindo para uma violação de direitos. E aí, passando um pouquinho, né, esses tempos difíceis que o Alexandre chegou a comentar, né, nós estamos em tempos difíceis, eu trouxe uma fala do secretário-geral da Anistia Internacional, que diz o seguinte: nossos direitos correm perigo, estão sendo tratados com total desprezo por muitos governos em todo o mundo. Não somente nossos direitos estão ameaçados, como também as leis e o sistema que os protege. Mais de 70 anos de trabalho duro e progresso humano estão em risco. Então, ele é o secretário-geral da Anistia Internacional, que faz todo ano um relatório, né, das condições global dos direitos humanos, e o Brasil ele foi visto como os direitos mais violados. Vocês imaginam quais são os direitos mais violados dentro do Brasil? Ameaças gravíssimas do direito à vida, por meio da violação policial, de sistema de justiça e tentativa de criminalização de movimentos sociais. Será que está errado esse relatório? Vocês identificam isso na prática de vocês? E aí a gente vem no tempo de extrema-direita, né, e esse é um fenômeno que a gente verifica no mundo inteiro, infelizmente, aí com os Magres, os Trumps e os Temers e os Bolsonaros da vida, né? E aí a gente percebe que, na prática, isso se reflete em mais de 50 mil jovens negros mortos por ação policial em 2014. O relatório traz isso. 58 mil mortos pela polícia, né, que eram jovens negros que moravam em comunidades, né, em favelas. Outra questão que esse relatório traz é o direito da criança e do adolescente, que nós também verificamos isso na nossa prática. O sistema judicial, a medida socioeducativa em condições degradantes, humilhantes, de superlotação, mortes na custódia. Eu acho que isso vocês, infelizmente, também devem verificar na prática de vocês. A aprovação, né, há pouco tempo atrás, infelizmente, na Câmara dos Deputados, para a diminuição da maioridade penal. E aonde nós estamos nisso? O que nós vamos fazer como militantes, sim, como profissionais, sim, para que não passe, então, agora no Senado? A gente tem também a questão do direito à moradia. Estamos vivendo essa questão aí das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, onde mais de 600 mil famílias foram retiradas da Vila Autódromo
para a questão dos Jogos Olímpicos. A gente tem aí os direitos sexuais reprodutivos, a gente tem hoje o Congresso mais retrógrado, comparado ao Congresso de 1964, onde está tramitando um projeto de lei no Congresso Nacional da Lei do Nascituro. Não sei se vocês estão acompanhando isso, onde a criminalização do aborto, né, de todo e qualquer tipo de aborto, mesmo que seja para salvar a vida da gestante, mesmo que seja o aborto consequente de uma violência sexual. Então, a gente está... Essa fala inicial de Alexandre me traz um pouco esse presente, porque é isso que nós estamos. A questão da liberdade de manifestação, o relatório também diz isso. A gente tem uma ação da polícia truculenta em qualquer manifestação que a gente viveu isso em 2013 e de lá para cá, né? A aprovação do cenário do projeto de lei antiterrorismo. Isso já foi trabalhado na mente, porque não é à toa que esse projeto de lei está ali. Não é antiterrorismo, é anti o direito de expressão de nós, cidadãos comuns, e de nós como profissionais também. Então, é nesse cenário que eu acho que a gente tem que mergulhar enquanto psicólogo. E aí, o que nós temos a ver com isso? O que será que nós temos a ver com isso? Será que a nossa categoria já nos coloca frente a essas violações de direitos? Então, vamos lá para o nosso Código de Ética dos Psicólogos. Os 3 primeiros, principalmente, incisos, falam muito do que nós temos a ver com isso. Diz o seguinte, no primeiro: o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, embasado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, temos a ver com isso. Temos mais a ver com isso. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quê? De quaisquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o terceiro, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e, historicamente, a realidade política, econômica, social e cultural. Então, temos até como questão de ética, né? 10 minutos já? Uau! Essa questão. Então, o nosso campo de atuação, vamos ser mais rápido. O nosso campo de atuação, a gente trabalha na assistência social, né? No campo jurídico, o Saulo vai falar muito mais disso, Alexandre e outros que estiveram aqui na saúde mental. Então, eu vou falar enquanto profissional de uma ONG, tá? Que trabalha mais no campo da violência, da violação de direitos, principalmente com crianças e adolescentes. Pode passar outro, pode passar, porque senão a gente não vai falar. Ok. Eu queria só... onde é que eu estou? Pode passar, não estou vendo aqui. Só um minutinho, que eu vou verificar até... Pode passar. Eu acho que essas são as reflexões mais interessantes que a gente precisa ter, que é a reflexão, de fato, da prática, né? Onde que vai a nossa prática? Aqueles outros eram mania de professora, né? De falar um pouquinho de teoria e tal. Então, vamos lá. Primeiro, a gente, em políticas públicas, em geral, a gente trabalha, que era o slide anterior, sozinho? É isso que a gente faz? Não, né? A gente trabalha numa equipe, em geral, numa equipe interdisciplinar, né? Uma equipe que, muitas vezes... Acho que o Saulo fala melhor disso, né? Traz dá uma instrumentalização para outros profissionais, né? Por exemplo, depois da Lei 12.010, que modifica o estatuto e que diz que os juízes eles precisam dos nossos pareceres para dar qualquer, né, medida ali, a gente tem uma influência muito grande, a gente precisa entender que influência é essa que a gente tem na área judicial. Mas, e aí eu trago algumas reflexões, que é, primeiro, o que a gente faz com essas demandas que, muitas vezes, vêm dos serviços, que são demandas que vêm do juizado, do conselho tutelar, da assistência social, da escola, que, muitas vezes, não são demandas do sujeito. E a gente trabalha com o sujeito. São, muitas vezes, demandas de criminalização da pobreza. Nós, que somos da assistência, nos deparamos com isso o tempo todo, que é uma demanda de medicamentar o outro ou de judicializar. Então, refletir um pouco que, muitas vezes, que a gente não pode, enquanto psicólogo, atender simples e puramente a demanda que vem do outro, mas trazer que demanda é essa que o sujeito traz para além da demanda dos serviços. Então, é buscar o sujeito ali, naquela relação,
para que, muitas vezes, esquecer a medida que eu trouxe lá no CREAS para ser, por causa da medida socioeducativa, esquecer, muitas vezes, porque o Conselho Tutelar, né, pediu para o CREAS atender, esquecer um pouco isso e, de fato, ouvir esse sujeito, né? Então, o que a gente traz é uma escuta, né, qualificada. Alguém hoje pela manhã falou, essa escuta do profissional da psicologia é uma escuta diferenciada, qualificada, que é diferente da verdade da lei, da higienização que está posta aí. Então, sair dessa verdade legal, eu me lembro logo que eu me formei, e eu estava vendo a mesa de manhã, né, todo mundo 2 anos, eu não vou dizer quantos anos, senão vocês vão descobrir aqui a idade, mas, enfim, muito mais de 2 anos atrás, quando eu me formei, eu me lembro de um caso que eu atendia no consultório, mas que eu fazia psicodiagnóstico, na época eu fazia psicodiagnóstico, que era um caso que estava sendo trabalhado pela família acolhedora. Né? E aí depois eu fui chamada na audiência e ele queria saber a verdade. O menino foi ou não foi abusado sexualmente? Né? Aconteceu ou não aconteceu? Era um lugar de juiz, né, de dizer a verdade. E como é que o psicólogo se coloca ali? Né? Como é que o psicólogo se coloca, né, enquanto sujeito que existem as verdades que são do outro, que não são as mesmas verdades da lei? Né? Então, um pouco para a gente refletir. O psicólogo social, ele não vai fazer clínica. Eu acho que isso todos nós estamos cientes. Né? Isso foi uma luta logo depois da inauguração dos CREAS, muito até por conta que a gente vinha lá da época, né, que se fazia, assim, clínica, entre aspas, na assistência social, e aí os CREAS, com a política de assistência social, diz, olha, não é clínica, o saber do psicólogo é ampliar o contexto social, não é patologizar, não é medicamentar a vida. Né? E aí eu me lembro esse já bem mais recente, de um menino que a gente tem um trabalho numa comunidade na Baixada Fluminense, e aí esse menino veio com uma queixa da escola, porque ele vinha e batia em todo mundo, e era agitado, e era quase como já um diagnóstico de hiperatividade. E aí a gente foi conhecer aquela família, a gente foi conhecer o espaço onde ele vivia. Ele não era hiperativo, ele vivia numa casa de um cômodo com 10 pessoas. Então, quando ele chegava à escola, ele queria explorar aquele ambiente da escola, que em casa ela não podia. Então, o psi ele vai ampliar esse olhar. Né? Então, qual é o contexto social que essa pessoa vive? Qual é o tempo, muitas vezes, que o sujeito tem, que não é o tempo do judiciário, não são os 2 anos que a gente tem que reintegrar uma criança que está em acolhimento, não é o tempo de uma família que viveu 3 anos em situação, 3 gerações em situação de rua, a gente quer em 3 meses que ela saia daquela questão, né, do território rua, que é o território conhecido da família, para um território que é supostamente colocado para ele como o melhor. Então, pensar um pouquinho que o psicólogo ele vai trabalhar com a subjetivação, que o respeito ao direito da pessoa em questão, que muitas vezes nem deseja essa nossa ajuda, entre aspas. Ele deseja, muitas vezes, como é que a gente faz surgir o desejo do sujeito para que esse desejo possa ser trabalhado dentro das políticas públicas. Né? Então, entender muito e ter muito cuidado com esse lugar policialesco. Muitas vezes nos coloca como controlador dessa família, dessa criança. Então, que lugar a gente ocupa? Um pouco para a gente pensar. Pode passar? E aí, é um pouco isso que eu estou colocando aqui, que eu não estou vendo e nem está aqui, mas, entendeu? É a questão o psicólogo social ele vai trabalhar tanto na questão psicológica, mas também nas intervenções sociais. Como que a gente pode mudar a realidade, ou como que aquele sujeito, né, diante daquela realidade, pode se modificar e modificar a sua própria realidade. Pode passar? O próximo, pode... Ei. Não é tiro, não, viu? Falei que eu trabalho na Baixada Fluminense, venho com esse som, né? E aí, eu acho que um pouco
Esse gráfico, né, traz um pouco do que, para mim, resume o trabalho do psicólogo social. Ele precisa entender que o nosso trabalho é simplesmente fazer com que o sujeito, ou ajudar com que o sujeito a descobrir o poder que ele já tem, o tal do empoderamento, empowerment. Né? Qual é o empoderamento que ele já tem? E aí, muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar esse sujeito que nunca foi escutado, nunca foi visto, ele acha que ele não pode nada, ele acha que ele depende sempre das políticas públicas. Quando a gente devolve a ele o poder que é dele, né, e aí começa a trabalhar, é um pouco desse gráfico que eu trago aqui, que é a relação do projeto social, né, com a competência daquela família. Eu falo família porque eu trabalho muito no contexto de família. Né? Então, lá no início, como vocês estão vendo ali, né, o que tem ali no coral, o que significa ali? É o apoio do projeto. E o verde é a competência que a gente trabalha com aquelas famílias. Então, no início, o apoio do projeto é muito grande, mas à medida que a gente vai trabalhando com aquele sujeito, né, a gente vai diminuindo esse apoio para que a competência dele possa ir aparecendo, até que, ao final, o que acontece? A gente inverte. Né? O sujeito autônomo, que é isso que a gente precisa dentro da perspectiva de trabalho com políticas públicas, que a gente fala porque aquela família vive pendurada em projeto social. E o que nós fazemos para que ela possa ter autonomia? Então, é um pouco isso. Eu tenho nem um minuto mais, eu acredito, né? Só queria trazer um fragmento. Oi? 2 minutos? Então dá para eu ler. Pode passar 2 vezes. Opa, dá para eu ler aqui um fragmento que eu acho que tem muito a ver com a nossa prática. É o solo de clarineta de Érico Veríssimo. Não sei quantos de vocês já ouviram, mas eu acho que tem tudo a ver com a gente que trabalha em políticas públicas. Lembro-me de certa noite, eu teria uns 14 anos, quando muito, encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto o médico fazia os primeiros curativos no pobre diabo. Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim, se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de poder ficar segurando essa lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses talhos e a salvar essa vida? Desde que adulto, comecei a escrever romances. Tenho me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor possa fazer, acho que a gente pode trocar aí o escritor para o psicólogo, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acenderemos o nosso toco de vela ou, em último caso, riscaremos fósforos repetidamente, como sinal de que não desertaremos do nosso posto. Mesmo em situação como nós temos vivido, de extrema uma situação retrógrada, de extremo perigo para os direitos que temos avançados, nós não podemos arredar do nosso posto. Se nós não tivermos uma lâmpada elétrica, se nós não tivermos uma lamparina, que risquemos os nossos fósforos, mas que a gente continue aí na luta pelos direitos humanos, e aí de crianças, de adolescentes, de adultos, de jovens, de pessoas com transtornos mentais, daqueles que nos comparece como apenas um ser humano, que sejamos seres humanos diante do outro ser humano. Muito obrigada.